Jesus, o bom pastor. Essa é a mensagem que eu vou trazer hoje para vocês. E se quiser tirar um microfone, pode tirar, né? Maravilha. Começando a treinar já aqui. Alô, estou acostumado a dar aula lá em cima na mesa. Queria falar sobre Jesus, o bom pastor. E vocês, qual é o maior versículo, né, o versículo mais lido? Ou sabe quando você chega entra nas casas e tem a Bíblia aberta? Qual é a mensagem, né, o versículo mais lido, sei lá, pela Bíblia, né? Salmo 23, o Daniel falou, né? Concorda? Salmo 23, alguém sabe? O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Versículo 1 é esse, de 23. É ou não é o versículo mais lido e visto? Mas sabia que numa melhor tradução não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás? A gente vai ver e vai ler até o versículo 4 e a gente vai entender o que significa, né, esse salmo de Davi. A gente vai estudar, aprofundar. É muito bom a gente estudar a Bíblia e ler o texto, o contexto da época, e esse é o meu desafio agora, né? Eu passei por já há anos dentro da igreja. A gente às vezes estuda de uma forma muito superficial, e às vezes a gente discute uma aula aqui e a gente vai assim, mais profundo. Isso é muito bom, isso é rico, né? Mauro teve o privilégio de estudar na Cedris, e eu encorajo a todos, não ficamos só na superfície. Precisamos entender o que Davi queria dizer com esse salmo, tá? Esse salmo tão conhecido. Vamos lá. Tá bem, né, pequenininho aqui, mas eu vou ler. Se vocês puderem acompanhar, Salmo 23, versículo de 1 a 4. Vamos explorar esses versículos, tá? Ele diz assim, eu estou na NVI, tá? Tá ali, pequenininho. Essa é uma tradução, melhor tradução. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa é a melhor tradução do que de nada faltará. E é diferente. De nada terei falta do que de nada faltará, tá? Eu estudei isso. E em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar diante da tua presença e ser guiado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar hoje aqui para ouvir a tua mensagem, Pai. Que apenas eu seja só um mensageiro para trazer aquilo que a gente tem de maior riqueza, Pai, que é a tua palavra, que está na Bíblia. Ela nos ajuda a entender a tua vontade. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para realmente ser tocado e colocarmos em prática em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Nós estamos aqui reunidos por causa do teu imenso amor e por causa do teu sacrifício que foi entregue na cruz a nosso favor. Obrigado porque o Senhor nos ama, que cada um aqui possa se sentir amado pelo Senhor. E em teu nome, Pai, que eu oro hoje e agradeço e sempre. Amém. Maravilha. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e como eu já disse, o prefeito, de nada terei falta. O que eu queria que nós entendêssemos hoje?
Isso aqui é um aprisco. Esses apriscos era feito, né, nos desertos para poder as ovelhas ficarem aqui dentro e elas não poderem escapar. E tá vendo aqui, ó, tem um pastor. Tem outros desenhos na internet que aqui, né, essa não tem cordão, né, tem algumas palhas. O pastor das ovelhas geralmente ficam aqui na porta para dormir, para que elas não escapem. Alguns até fazem alguns espinhos aqui em volta para que ela realmente não fuja. E eu queria que a gente pudesse estudar e entender, né, de novo, por que Davi escreveu, né, a relação entre pastor e ovelha. E a gente vê isso também no Novo Testamento, né? Jesus também é o nosso pastor. A gente canta, a gente lê, e tem bastante relação entre pastor e as passagens da Escritura. E aí ele fala que o Senhor é um pastor e nada terei falta. E eu queria que a gente pudesse estudar um pouco mais sobre a vida de um pastor de ovelhas. E aí, se a gente puder olhar em verdes pastagens, no versículo continuando, me faz repousar e conduzir em águas tranquilas. Vocês acham que lá no deserto, onde morava Davi na época, é esse gramadinho tão bonitinho, verdinho? Você acha que era assim a vida de um pastor entre as ovelhas? Tipo Disney, né? Aquela ovelhinha pulando no meio do pasto verde? Não era essa a vida do pastor. Era assim e muitas vezes pior. Para você ter uma ideia, o pastor é aquele que cuida, ele tem um carinho muito grande pelas suas ovelhas. E muitas vezes, naquele sol escaldante, né, em desertos, ele chega às vezes saindo daquele aprisco, tendo que andar muito, 3, 5 quilômetros para achar lugares onde tem água para elas e alguns arbustozinhos para elas comerem. Imagina o esforço que tem o pastor para poder cuidar dessas ovelhas. E o que é mais assim magnífico, maravilhoso, é que as ovelhas conhecem quem é o seu pastor pelo cheiro e pelo som. Eu estava estudando e aí eu estava vendo que até para poder começar a substituir um pastor em algum momento, eles colocam as crianças. Você vê algumas imagens, né, de crianças cuidando das ovelhas, para poder já acostumar com o cheiro e com a voz. E é incrível, porque você vê um monte de ovelha vindo com o pastor e outras de encontro com outro pastor, elas entrelaçam entre elas e não escapa nenhuma, continua seguindo todas as outras com o outro e todas as outras com ele. Como cada ovelha conhece o seu pastor. Isso é real, pessoal. Então a relação entre o pastor e a ovelha é uma relação assim muito íntima. O amor que eles têm por elas. E continuando o versículo, ele diz assim: e mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Está vendo essa imagem? Todos os versículos, toda a Bíblia é inspirada, né, por Deus, né, útil para o nosso ensino, repreensão. Então, toda a Bíblia que está aí na mão de vocês foi inspirada, escrita pelo Espírito Santo, inspirado, e Deus fez com que cada, né, profeta, discípulo escrevesse as Escrituras. E Davi escreve então em Salmo, e
Por isso que eu falei de a gente estudar o texto, o contexto da época. Aqui é um vale que tem entre Jerusalém e Jericó. Aqui é um vale muito perigoso. E está vendo essas passagens aqui? Eu estava estudando isso e um dos arqueólogos que eu estudo e sigo, ele já andou por aqui, foi isso que dá medo de andar. E as ovelhas passam por aqui junto com o pastor, todas enfileiradinhas, uma a uma. Que bonito que é. E é por isso que Davi escreve. Davi está escrevendo um salmo a ver o que está acontecendo na época. Por isso que a gente estudar o texto e o contexto. Um dos meus maiores objetivos é ir para essa terra. Eu tenho conversado até com alguns irmãos e a gente marcar de ir para conhecer Jerusalém. Deve ser algo maravilhoso. Quanto de riqueza você extrai porque você vê a realidade da palavra do Senhor, o que acontecia lá. E é por isso que Davi escrevia. Esse é o vale da morte. E a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado, ele tem aquele ciclo de arco para poder, quando a ovelha cai em algum precipício, algum lugar, para poder puxá-la. Quer dizer, o cajado. E a vara é como se fosse um chaco. Não é só para tocar. Sabe o que acontece muitas vezes com o pastor? Está vendo essa imagem? Sabe o que o pastor faz com a ovelha? Imagina, né? Camila que ama animal, a gente que cuida de animal. Imagina se for lá além da proteção dos animais. Sabe o que o pastor faz muitas vezes? Ele quebra a pata. Ele bate com a pata para quebrar a pata da sua ovelha. É terrível ver isso, né, irmãos? Mas ele faz isso. Sabe por quê? Porque ele ama. Ele ama as ovelhas. Porque algumas ovelhas, infelizmente, acabam desgarrando, né? Desgarrando de toda a turma. A prova é tão grande que Jesus, em sua parábola, ele diz, né, das ovelhas, que 99 estavam juntas, mas uma fugiu. Não foi? Ele deixou todas as 99 para que pudesse pegar essa última, para resgatar, porque, né, afinal Jesus é o nosso pastor. E muitas vezes eles quebram a pata, enfaixam, para poder ela não ter mobilidade para poder escapar, para ficar no rebanho, porque o pastor ama as suas ovelhas. E até nos slides anteriores que a gente viu sobre a água e a pastagem, tem fotos e imagens do pastor. O pastor bebe a mesma água da onde a ovelha está tomando. Inclusive, muitas vezes eles pegam uma garrafa PET e dão para elas beberem e também tomam a mesma água. E como eu falei para vocês, eles andam 5 quilômetros para levar as ovelhas para poderem se alimentar. O que ele faz com essa ovelha que está, né, impossibilitada de andar? Me respondem. Carrega no colo, porque tem uma relação de muito amor. Imagina o sacrifício que ele faz. Esse aqui é um pastor, uma foto que eu peguei. Por exemplo, está vendo a imagem dele? Provavelmente ele deve ter a mesma idade que eu. Parece que não, né? Só que o sol do deserto detona o rosto. Você viu o quanto ele se esforça para poder cuidar das suas ovelhas. E não é uma profissão muito querida, né? Uma profissão, e pelo contrário, muitas vezes rejeitada. Esse é o nosso pastor.
Nós somos a ovelha. Mão furada. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é aquele que pode fazer e faz o mesmo sacrifício que um pastor faz pelas suas ovelhas lá no deserto, lá em Jerusalém, lá em Israel. Esse é o nosso Jesus. É Ele que a gente deve confiar. Irmãos, muitas vezes nós vamos se desgarrar. Sabe, o mundo, ele nos faz a gente, às vezes, tirar a atenção da nossa irmandade. Às vezes a gente se desgarra. E às vezes a gente sofre, a gente pergunta, mas por que, Senhor? Isso está acontecendo comigo? E Ele está com a vara e o cajado batendo na gente, para poder pegar a gente no colo e carregar, sabe? Então, se você se sente muitas vezes questionando por que isso está acontecendo, um pai só adverte um filho porque ele ama. Eu tenho visto isso dentro de casa. Meus filhos já falaram isso para mim mais de uma vez. Obrigado, pai, por você me dar limite, você às vezes me proibir, porque eu sinto que isso é amor. Que Jesus possa realmente pegar a sua vara e nos bater quando a gente vier a precisar, porque Ele é o nosso bom pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a mensagem que eu queria trazer para que a gente pudesse refletir sobre esse salmo tanto falado, para que a gente não ficasse na superficialidade e a gente fizesse paralelo com Jesus Cristo. Amém?